capítulo 10, versículo 36. Marcos 10, 36. 46, perdão, 46, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a clamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendiam que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou chamá-lo, e então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tenha de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si sobre a capa, levantou-se e foi conter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Amém? Irmãos, aqui fala de um homem que ele era cego, mas não porque ele nasceu cego que ele teve essa enfermidade. E aqui no começo da história fala que Jesus entra em Jericó e sai de Jericó. Mas antes de Jesus sair de Jericó, ele faz um milagre na vida de Bartimeu. E Jesus passando por Jericó, fazendo dando a vitória, a bênção sobre ele, Bartimeu, ele saindo de Jericó, viu o cego. E o cego ouviu falar que era de Jesus. E ele não perdeu essa oportunidade. E começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quanto mais ele clamava, mais o pessoal o repreendia. Muitas pessoas repreendiam, mandando ele calar a boca, ficar quieto. Mas a primeira palavra que ele deu, irmãos: se você está aqui hoje, é porque Deus deu a oportunidade de você estar aqui. Porque, igual o pastor fala, é perdida a primeira oportunidade, a palavra que vai, e como que fala? Oportunidade perdida, flecha lançada, e a outra? E a palavra dita. Então, irmãos, não perca essa oportunidade, porque pode ser a primeira e a última oportunidade. Porque o amanhã pertence a Deus. Mas ele clamando, muito mais clamando, e pessoas repreendiam ele, mandando ele se calar. E muitas das vezes, no seu momento difícil, você vai estar clamando a Deus, pedindo a Deus, e muita gente vai falar: por que você está chamando a Deus? Por que você está pedindo a Deus? Por que Deus não te ouve? Mas não pare de clamar a Jesus. Não pare de clamar. E quanto mais ele clamava a Deus, eu podia ter certeza que mais fé ele tinha. E a palavra não diz: a palavra de Deus vem com a fé. E se você tiver fé, pode ter certeza que a palavra de Deus será cumprida na vida de vocês. E aqueles que repreendiam, mandando se calar, Jesus ouviu o clamor do céu e mandou chamar. Irmãos, pode ter certeza que aqueles que mandaram você calar a boca, parar de clamar, vai ser
Porque muitas das vezes as pessoas falam para você parar, mas elas que precisam parar e escutar a palavra de Deus. E aí o servo de Deus tem isso. E como você manda o servo de Deus calar a boca, você pode ter certeza que depois você vai precisar que ele fale para você uma palavra de Deus. E ele vendo aquilo que aconteceu, Deus chama e pergunta: o que queres que eu te faça? E essa noite Deus pergunta: o que queres que eu faça a ti? E essa noite, irmãos, é a palavra que Deus me manda falar para a igreja: o que queres que eu faça a sua vida? O que queres que eu faça no seu ministério? O que é que eu faça no seu casamento? Então, irmãos, não perca essa oportunidade. Esse cego, ele tinha de tudo para ficar quieto quando Jesus passou, mas não, ele clamou. Então clame com todo o coração, clame com todo o fervor. E você pode ter certeza que o seu clamor chegará ao ouvido de Deus. E Deus responderá o seu clamor essa noite, em nome de Jesus.